Olá a todos. Eu fiz a justificativa na divulgação em todas as redes sociais. Espero que todos que estejam acompanhando o curso tenham visto essa justificativa, de que eu não pude fazer a postagem normal do vídeo na semana passada por causa da correção de provas, mas que eu faria normalmente nessa semana, dando continuidade à nossa exposição. Eu vou fazer isso com 2 vídeos. Esse aqui é o primeiro, é o vídeo preparatório para a aula sobre direito e moral, e nesse vídeo nós vamos falar sobre um artigo de 1958, escrito por Hart e apresentado na Universidade de Harvard, chamado Positivismo e a Separação entre Direito e Moral, e o debate que se seguiu a esse artigo, o debate entre ele e um professor norte-americano de Harvard, chamado Lon Fuller. Nós vamos fazer essa explicação à parte, porque não apenas foi nesse debate que Hart construiu algumas das posições a respeito da separação entre direito e moral que ele viria a expressar no conceito de direito, na verdade muito mais do que isso, mas aqui nós vamos nos concentrar na relação entre direito e moral, mas também porque alguns argumentos e alguns exemplos aparecem nesse debate que não voltam a aparecer da mesma maneira no conceito de direito. Então, se trata também de uma complementação necessária para entender de modo mais amplo o pensamento de Hart. Então, o nosso sumário é falar primeiro a respeito do artigo Positivismo e Separação entre Direito e Moral, de 1958, e vamos tratar sobre 2 partes do que esse artigo diz. A respeito do que o positivismo requer e o que não, quais são as teses com que o positivismo costuma ser identificado e quais dessas teses são realmente necessárias para a posição positivista. É onde nós vamos ver Hart se identificando como um positivista, mas ao mesmo tempo como um positivista reformista, como um positivista que não abraça todas as teses anteriores do positivismo, que abre mão especificamente de uma delas, que é a tese imperativista, conforme nós já vimos no próprio conceito de direito. Depois, qual a separação entre direito e moral que o positivismo defende? A exata natureza da separação entre direito e moral, para que fique claro que ela se aplica a um único âmbito, que é o âmbito da validade. Na segunda parte, nós vamos falar sobre o debate que se seguiu entre Hart e Fuller. E esse debate costuma ser dividido em rodadas de debate. A primeira rodada é uma rodada a respeito sobre se os critérios morais que nós verificamos na aplicação das regras jurídicas pelos tribunais significam ou não que o direito tem uma conexão necessária com a moral. A segunda rodada é uma rodada a respeito da interpretação das regras, sobre se a interpretação das regras é sempre teleológica e moral, ou se às vezes não é, ou se pode perfeitamente não ser e ainda assim ser uma interpretação jurídica legítima. E a terceira rodada é sobre a tese do Fuller a respeito da moralidade interna do direito, de que o direito teria que obedecer a certos critérios formais internos que têm natureza moral, sob pena de não funcionar como direito. E Hart rebater esta tese, tentando mostrar que esses critérios formais internos, se existem, se são de fato indispensáveis, ainda assim não promovem uma conexão necessária com a moral, porque não são eles próprios necessariamente morais, e sim requisitos funcionais para a eficiência do direito. Então, vamos ver cada um desses pontos por parte. O contexto do artigo de 58, primeiro. Né? O Hart considerava que ele estava escrevendo no momento em que o positivismo estava sendo atacado de vários lados ao mesmo tempo, que ele estava sendo atacado por pelo menos 3 flancos diferentes. Ele estava sendo atacado pelo realismo escandinavo, que promovia uma tese, como nós já vimos, tivemos a oportunidade de comentar sobre Ross e Hegström, de ceticismo normativo.
de que não existe dever ser, de que não existe normatividade, de que, na verdade, a normatividade é uma espécie de aspecto místico ou metafísico do direito que deve ser rejeitado enquanto tal, numa abordagem empírica, e que nós devemos substituir a linguagem do dever ser por uma linguagem de predição. Uma linguagem de predição de como os tribunais decidirão, de predição, sobretudo, dos casos que implicarão a aplicação de algum tipo de sanção. E uma série de críticas que eram feitas ao positivismo, identificando o positivismo com o imperativismo. É um dos motivos pelos quais Hart quer desfazer essa identificação. 2, as críticas que vinham da parte do realismo norte-americano. Esses tinham foco nas decisões e não nas regras, falava a respeito de uma indeterminação infinita do direito, a possibilidade de interpretar o direito como se queira ou utilizar o direito para decidir para qualquer direção, e da subjetividade da decisão judicial, do fato de que os juízes, na verdade, tomavam decisões conforme as suas preferências. Vimos isso, né, na aula sobre a textura aberta. E o ataque do justnaturalismo, especialmente dos escritos recentes do Lon Fuller, que tentavam mostrar um nexo, uma conexão que existia entre regras e a ação prática dos indivíduos na sociedade, tentando tirar daí uma conclusão de que o direito tem inevitavelmente um sentido teleológico e que esse sentido teleológico está conectado com elementos morais. Então, esses são três ataques diferentes ao positivismo jurídico. Nos três casos, o adversário é o positivismo jurídico tradicional e, portanto, exige da parte de Hart, que quer se posicionar como um positivista, exige algum tipo de resposta. Vamos ver que tipo de resposta ele acredita poder fornecer. Aqui vem a parte sobre o que o positivismo requer e o que não, né? Com quais teses o positivismo se identificava e quais dessas teses Hart considera que eram realmente necessárias e quais não. Então, ele vai apresentar o positivismo jurídico como identificado com três teses principais. Nós vamos identificar essas teses com os nomes de tese do imperativismo, do descritivismo e da separabilidade. Vamos começar com a tese do imperativismo, né? A tese do imperativismo vai coincidir com a abordagem de Bentham e Austin, que nós vimos Hart rejeitar nos primeiros capítulos do conceito de direito. Então, nós já sabemos que essa não é uma tese que ele considere necessária. Essa é uma tese que ele considera, na verdade, limitada, equivocada, nociva, e que o positivismo faria melhor em abandoná-la. A tese do imperativismo é a tese de que as normas jurídicas são ordens do soberano aos seus súditos, garantidas por meio de ameaças. A segunda tese é a do descritivismo. A tese de que é possível, e que é, inclusive, desejável, que a teoria do direito seja exclusivamente descritiva e não prescritiva ou avaliativa. De que ela descreva o direito abstendo-se de avaliar o direito. Essa tese Hart considera que é, de fato, necessária para o positivismo e que deve ser mantida. E a tese da separabilidade, a de que a validade de uma norma jurídica é independente, separável, né, do mérito moral do seu conteúdo. Uma coisa é ela ser juridicamente válida, outra coisa é ela ser moralmente correta. Ela não precisa ser uma para ser a outra, seja numa direção, seja na outra. Segundo Hart, neste artigo de 58, é possível livrar-se da premissa 1, mantendo-se, contudo, 2 e 3. Quando você lê o artigo de 58, você vê que a sugestão que Hart faz de como substituir a tese 1 é, na verdade, uma antecipação da teoria das regras primárias e secundárias que está no conceito de direito. E, portanto, nós já vimos como é que ele considera que essa substituição é possível. Por que ele acha que a substituição é necessária? Nós já vimos, é a sua crítica ao imperativismo de Austin, e como ele acha que essa substituição é possível
pelo que substituir, nós também já vimos a tese das regras primárias e das regras secundárias, especialmente da regra de reconhecimento. Então, Hart substitui o imperativismo por uma tese geral das regras. Essa tese geral das regras vai fazer o papel que o imperativismo estava fazendo e assim completar o positivismo com 3 teses fundamentais, mantendo 2 daquelas que eram as teses clássicas com que o positivismo tinha sido identificado até então. Quando, no entanto, ele toca especificamente no tema que dá nome à segunda parte, né? Aliás, aparece na segunda parte do nome do artigo de 58, o artigo se chama Positivismo e a Separação entre Direito e Moral. Quando ele toca especificamente no tema da separação entre direito e moral, ele faz questão de diferenciar entre âmbitos em que direito e moral podem se relacionar, para mostrar em qual desses âmbitos há separação e em qual não. Então, nós vamos ver isso em mais detalhes quando nós falarmos disso no conceito de direito, no nosso próximo vídeo, o vídeo da aula sobre direito e moral, mas desde aqui eu quero introduzir esta ideia, porque ela já era essencial no artigo de 58. Então, ele fala de 4 possíveis relações entre direito e moral. Direito e moral podem ter uma relação no nível do conteúdo, né? Aquilo que o direito prescreve e aquilo que a moral prescreve. Aquilo que o direito prescreve e aquilo que a moral prescreve não estão necessariamente convergentes e não são necessariamente separados. Eles podem ou não ser convergentes. Então, ele diz que há uma conexão, em muitos casos há uma conexão entre o conteúdo do direito e o conteúdo da moral, mas essa conexão é contingente. O direito não precisa ser necessariamente coincidente com a moral. Ele é mais ou menos coincidente com a moral, dependendo do ordenamento jurídico e da época do ordenamento jurídico de que nós estejamos falando, ou às vezes até dos ramos do ordenamento jurídico, ou do exame de algumas normas em comparação com outras normas e coisas desse tipo. Então, há uma conexão possível entre direito e moral no nível do conteúdo, mas ela é contingente, no sentido de não é inevitável. Ela pode acontecer ou não acontecer. No nível do propósito, de novo, vamos ver isso em mais detalhe na outra aula, mas no nível do propósito há também uma conexão contingente. O direito pode ou não ter propósitos de natureza moral. Ele pode ter mais propósitos de natureza moral ou menos, dependendo do direito que você estiver levando em conta, da época desse ordenamento jurídico, ou dependendo, inclusive, da atitude que os juristas e os legisladores têm perante o direito e a função social que ele desempenha. Em seguida, no nível da aplicação, aqui nós estamos falando dos critérios que os juízes usam para interpretar e aplicar o direito. No nível da aplicação, há também uma conexão possível, mas contingente. Há uma conexão possível, mas contingente entre direito e moral neste âmbito, porque é possível, e na verdade em alguns ordenamentos é inclusive frequente, que os juízes recorram a critérios morais para interpretar o direito nessa direção em vez daquela, ou para complementar o direito no processo da sua aplicação. Isso acontece em alguns ordenamentos jurídicos mais do que outros, acontece em certas épocas mais do que noutras, e, portanto, há também aqui uma conexão possível, mas contingente. No nível da validade, no entanto, Hart vai dizer que há, neste caso, uma separação necessária entre direito e moral. Se nós lembrarmos da tese da regra de reconhecimento, isso fica muito mais claro, né? A regra de reconhecimento estabelece quais são os critérios para que algo tenha validade jurídica. Algo tem validade jurídica quando satisfaz os critérios da regra de reconhecimento. E os critérios da regra de reconhecimento podem ser os mais diversos e não precisam ser necessariamente critérios morais. Mas mesmo que fossem critérios morais, e nós vamos discutir isso na outra aula, o que acontece quando alguns dos critérios da regra de reconhecimento são critérios morais. Mas mesmo que fossem critérios morais, as normas se tornariam válidas por satisfazerem os critérios da regra de reconhecimento
e não por esses critérios serem morais. A regra de reconhecimento continua sendo o teste de validade e não a moralidade. Não é a moralidade que decide quais normas são ou não são válidas. O que decide isso é a regra de reconhecimento. Portanto, há uma separação, nesse caso, conceitual e necessária entre a validade jurídica, que é uma coisa, e correção moral, que é outra coisa, tornando possível que haja uma norma juridicamente válida que não seja moralmente correta, ou uma norma moralmente correta que não seja juridicamente válida, exatamente porque as duas não são coincidentes, não são dependentes uma das outras, uma não é pré-requisito para a outra, uma não é razão nem necessária, nem suficiente para a outra. Então, a separação necessária entre direito e moral que o positivismo defende ocorre apenas no nível da validade. Hart considera que os positivistas anteriores, quando insistiram numa tese radical demais de separação entre direito e moral, estavam cometendo um exagero que prejudicava a credibilidade do próprio positivismo. Que esses juristas anteriores tentaram e tinham consciência da separação no âmbito da validade, mas consideravam que essa separação acabava, de algum modo, se estendendo para os outros três âmbitos, o que, segundo Hart, não é verdade. Nós temos que admitir a conexão, ainda que contingente, entre direito e moral nos outros três âmbitos e insistir na separação apenas no âmbito da validade. Então, esta é a tese, né? Segue-se a isso o chamado debate Hart-Fuller. Então, vamos colocar uma primeira contextualização e, em seguida, falar sobre as rodadas do debate. O autor normalmente identificado como Lon Fuller, né? O Lon Fuller era um professor de Harvard que era um conhecido adepto do realismo jurídico, que, no entanto, tinha várias influências do justnaturalismo no seu pensamento. Ele já tinha publicado àquela altura, em 58, quando Hart escreve o artigo, ele já tinha publicado 2 livros que iam nesta direção, na direção da conexão entre direito e moral, de uma recuperação do justnaturalismo, embora fosse um justnaturalismo bem diferente dos anteriores, bem diferente tanto do contratualismo moderno geral, como do tomismo que havia prevalecido antes como modelo do justnaturalismo, mas Hart se contrapõe ao pensamento de Fuller pela primeira vez no artigo de 58. E o artigo de 58 é produto de uma palestra que Hart ministrou na própria Universidade de Harvard, em que Lon Fuller estava presente. E Lon Fuller tem uma famosa resposta a esse artigo, que faz o direto contraponto a cada um dos argumentos que haviam sido apresentados por Hart. A partir do momento que Hart, no artigo, se engaja criticamente contra Fuller e Fuller se dispõe a responder aos argumentos de Hart, se inicia um intercâmbio argumentativo entre eles, que passa a ser conhecido como debate Hart-Fuller. O debate Hart-Fuller normalmente é visto como um debate sobre a relação entre direito e moral. Essa é uma certa hipersimplificação, porque o debate foi sobre muitas coisas ao mesmo tempo, e sobre coisas que estavam, em alguns casos, mais proximamente conectadas com o tema da relação entre direito e moral, e em alguns casos, de modo mais distante, essa relação era estabelecida, ou não era estabelecida em absoluto, como no caso de quando o debate se especializa nos critérios de interpretação que são aplicados às regras jurídicas sobre casos concretos. Então, vamos ver aqui, vamos separar, da maneira como tradicionalmente essa separação é feita, em 3 rodadas o debate Hart-Fuller. A primeira rodada é uma rodada em que Fuller, nos escritos anteriores ao artigo de Hart, mostra que os juízes recorrem frequentemente a critérios morais para interpretar e aplicar o direito. Enquanto Hart, ao responder a ele no artigo de 58, admite que existe nexo entre direito e moral no nível da aplicação,
no limite daquele antiformalismo moderado que nós vimos ele defender a propósito da textura aberta, na ideia de que existem casos fáceis e existem casos difíceis. E nos casos difíceis, quando existe um confronto, um conflito de razões que podem levar a diferentes decisões, é frequente que os juízes recorram a critérios morais que os levem a preferir uma certa decisão em vez de outra, uma certa interpretação em vez de outra. Então, no limite do antiformalismo moderado, havia sim um nexo entre direito e moral no nível da aplicação. Mas isso não prejudicava em nada a separação conceitual e necessária entre validade jurídica e correção moral no nível da validade. Então, mantendo-se, ele se refugia, Hart, no nível da validade para continuar defendendo a tese da separação. Isso deflagra uma segunda rodada. Na segunda rodada, Fuller quer atacar o antiformalismo moderado de Hart. Ele quer atacar a ideia de que existem casos fáceis e casos difíceis, ou de que você pode fazer uma separação prévia entre os dois, e ele quer atacar a ideia de que existem casos em que os propósitos não precisam ser levados em conta, em que os propósitos da regra não precisam ser levados em conta e você pode se concentrar exclusivamente no que a regra diz e no seu texto para a sua aplicação. Fuller acha que esse jamais é o caso. Ele acha que jamais é o caso, inclusive porque as regras jurídicas não existem num vazio. As regras jurídicas são criadas para regular determinadas atividades humanas e, portanto, elas estão diretamente conectadas a certos propósitos que nós queremos atingir com essas regras. Esses propósitos, segundo Fuller, são sempre relevantes para a aplicação das regras. E Hart vai ter que responder em relação a isso. Vai ter que responder mostrando que a aplicação do direito nem sempre é teleológica e que, em alguns casos, mesmo quando ela é teleológica, essa teleologia não é necessariamente moral. E a terceira rodada é uma rodada sobre uma tese complementar do Fuller, que é a tese de que, se o Hart não admite a conexão entre direito e moral no que se refere à teleologia geral do direito, no que se refere à interpretação teleológica das regras, então ele vai ter que admitir por outra via. Essa outra via é a chamada moralidade interna do direito, um conjunto de critérios formais internos que o direito tem que necessariamente atender sob pena de perda da sua eficiência enquanto controlador da conduta. Esses critérios formais internos, por terem uma carga moral, comporiam aquilo que o Fuller chama de uma moralidade interna do direito. E se eles são inevitáveis para o direito ser eficiente, então é inevitável para o direito que ele recorra a critérios formais internos carregados moralmente. E isso faria um outro tipo de conexão entre direito e moral. E Hart vai responder a isso, aceitando esses critérios formais internos, mas dizendo que eles não têm caráter moral e sim funcional. Nós vamos ver cada uma dessas rodadas agora. Primeira rodada, então, na parte de Fuller. Na primeira rodada, que são os escritos anteriores ao artigo de 58, Fuller tenta mostrar que a função do direito é tornar possível certo esquema de ações, de associações e de escolhas humanas. Na verdade, Fuller quer explicitamente deslocar a nossa compreensão do direito, de o direito ser um conjunto de regras, para o direito estar no contexto de um conjunto de ações. Que ele quer que nós vejamos não o que o direito diz, mas o que nós fazemos com ele. E o que nós fazemos com ele na posição de cidadãos, na posição de advogados, na posição de juízes, na posição de intérpretes, na posição de professores, o modo como o direito se insere num esquema geral de ação prática e, portanto, dentro de uma teoria geral da razão prática, embora normalmente isso seja identificado como uma tese mais ambiciosa de natureza kantiana que não está presente no Fuller. O Fuller acha que o direito tem a ver com racionalidade prática, mas não necessariamente com a razão prática no sentido mais ambicioso. Mas ele quer que nós recontextualizemos o direito
neste esquema de ação prática concreta, vendo como o direito torna possível que essas ações aconteçam ou media condições para que nós sejamos capazes de ter certos tipos de relacionamentos uns com os outros que tornam possíveis outras ações em conjunto que vão ser necessárias para a reprodução social como um todo, né? Isso dá ao direito, segundo Fuller, uma teleologia natural e moral. O direito, então, estaria comprometido com certas finalidades humanas como seus propósitos fundamentais. Isso daria a ele uma teleologia natural e moral que seria inevitável. Essa é a via pelo qual ele chega ao justnaturalismo de que ele está falando. Essa teleologia, ela se mostra no modo como os juízes recorrem a critérios morais na interpretação do direito. Então, aqui é muito importante que nós entendamos que o Fuller vai, de fato, mostrar uma série de exemplos em que os juízes recorrem a critérios morais para interpretar e aplicar o direito. Quando Hart vira esses exemplos, ele vai interpretar esses exemplos numa determinada direção. Hart vai achar que o que Fuller está fornecendo são exemplos de casos difíceis em que, como as regras não são suficientes devido à sua textura aberta, os juízes tiveram que recorrer a critérios complementares, ocorreram de esses critérios serem critérios morais, e Fuller está imaginando que isso é o que acontece em todos os casos e que isso provaria uma conexão inevitável entre direito e moral, sem atentar que no âmbito da validade continuaria havendo uma separação conceitual necessária. Esse é o modo como Hart vai ver o que Fuller está fazendo. Mas não é o modo como Fuller via o que ele estava fazendo. Fuller achava que esses casos concretos que ele estava apresentando, eles eram, na verdade, sinais ou provas do caráter teleológico do direito. Quando o direito se vê em dificuldade, quando a simples formulação das regras não é suficiente, aquilo a que o direito recorre são propósitos humanos que têm a ver com o contexto prático das ações, dos comportamentos, das relações, se é a isso que ele recorre quando ele está em dificuldade, é porque essa é a sua matriz fundadora. É porque, na verdade, ele estava desde o início comprometido com isso. É porque ele só faz sentido sob o pano de fundo destas relações. Então, Fuller está imaginando empregar esses casos como exemplificação de uma tese que é muito mais ampla, de uma tese que é muito mais abrangente a respeito dos propósitos do direito. Hart, no entanto, quando responder a esses exemplos, vai responder como se eles fossem uma tentativa de provar uma tese muito mais restrita, uma tese a respeito do uso de critérios morais na aplicação do direito como sendo indicativo de uma conexão necessária entre direito e moral. Bom, então vamos lá. Essa é a primeira rodada do Fuller. A primeira rodada de Hart é aquela que nós já vimos, do artigo 58. O Hart acha que o direito não tem uma função específica em todos os ordenamentos ou em todas as épocas e lugares. Na verdade, o direito pode ter as mais diversas funções. E a teoria do direito não pode caracterizar o direito a partir da sua função. Ela tem que caracterizar o direito a partir da sua estrutura. Essa estrutura é uma estrutura de regras, que é a estrutura que nós já sabemos qual é, a estrutura das regras primárias e secundárias, porque essa sim permite explicar a natureza distintiva do direito em relação a todos os outros conjuntos de regras que existem na sociedade. Essas regras têm uma textura aberta, né? Já sabemos disso também, porque já vimos o capítulo sobre interpretação, deixando espaço para critérios extrajurídicos, né? Para os juízes aplicarem em casos difíceis critérios extrajurídicos, que podem ser, inclusive, critérios morais, deixando espaço para critérios extrajurídicos e para discricionariedade nos casos difíceis. Mas o direito segue sendo separado da moral no nível da validade, já vimos isso, já vimos como é que ele restringe a separação a esse âmbito em particular. Então, a primeira rodada é esta. Na segunda rodada, eles vão se especializar no tema da interpretação das regras, da aplicação de regras a casos concretos. Na segunda rodada, o Fuller vai tentar mostrar que o formalismo moderado do Hart,
né? A separação entre casos fáceis e casos difíceis, o fato de que nos casos fáceis você não precisa de critérios extrajurídicos, basta o que diz a regra. Nos casos difíceis, você precisa de critérios extrajurídicos que não estão previstos na regra. Esses critérios extrajurídicos são trazidos à tona pelos próprios aplicadores e podem ser, inclusive, critérios morais. E esses critérios morais não são, no entanto, obrigatórios, porque eles não fazem parte do direito, eles são parte do exercício da discricionariedade judicial da parte desses aplicadores. Esse antiformalismo moderado do Hart, o antiformalismo moderado de Hart, de veículos no parque, automóveis e bicicletas, se referindo ao exemplo clássico que nós exploramos a propósito disto, né? Ele não dá conta da aplicação do direito. O antiformalismo moderado do Hart não dá conta da aplicação do direito, segundo Fuller, porque você pode pegar todos os exemplos que o Hart der de regras que têm casos fáceis e casos difíceis e mostrar que os casos fáceis se convertem em difíceis com facilidade, bastando que você imagine exemplos que problematizem aquelas mesmas questões. O Fuller dá primeiro um exemplo que não é do Hart, um exemplo que é uma discussão anterior, a respeito de uma regra que proíbe-se dormir nos bancos da estação de trem. E Fuller diz que essa regra se veria confrontada com determinados casos em que a ação feita pela pessoa poderia ser qualificada como sendo a ação de dormir, e, no entanto, não faria sentido a aplicação da regra àquele caso, porque aquele caso não corresponderia ao caso para o qual o propósito da regra se dirigia. O propósito da regra, segundo Fuller, era manter a estação livre de moradores de rua, livre de pessoas que se utilizassem da estação como a sua moradia habitual. Nesse caso, se esse é o propósito da regra, que curiosamente, Fuller está tratando como se fosse um propósito moral, né, neste caso. Se esse for o propósito da regra, então ele diz, trazendo à tona o seguinte caso: se alguém estivesse esperando o ônibus na estação, ou, aliás, o trem, na estação, esse trem estivesse demorando, e a pessoa que está sonolenta acabasse cochilando por um tempinho sentada, enquanto ela está esperando o trem, ela não poderia sofrer a punição que está previsto para quem dormisse nos bancos da estação. Embora cochilar seja uma forma específica de dormir, aquele caso da pessoa não se aplicaria à regra, não porque o que aconteceu não entra no conteúdo explícito da regra. Entra, mas sim porque não se encaixa aos propósitos da regra. Então, com base nesse caso, ele passa a discutir a regra dos veículos no parque, que o Hart havia usado no exemplo dele. E ele fornece dois contra-exemplos bastante interessantes. O primeiro contra-exemplo imagine que um grupo de veteranos de guerra quer colocar no parque um monumento em homenagem aos soldados. E esse monumento que eles querem colocar é um jipe utilizado nas batalhas. Ora, o jipe é um veículo. Digamos que o veículo que eles querem utilizar não é um veículo de verdade, que se fosse ligado, se você colocar a chave da ignição, ele funcionaria e se moveria perfeitamente. Então, é um jipe de verdade em perfeito funcionamento, inclusive com combustível, caso necessário, para que ele saia do lugar. Imagine que esse jipe está sendo levado para o parque, não por um caminhão que está transportando o jipe, mas o próprio jipe está indo até o parque, e lá ele vai ser içado e colocado numa plataforma específica em que ele vai começar a servir como monumento. Ou nem isso, ele vai ser colocado simplesmente num espaço vazio dentro do parque e vai servir como monumento dali por diante. É interessante como esse caso também ele suscitaria questões a respeito do que distingue um veículo do monumento de um veículo. É uma questão ontológica que é típica da filosofia da arte,
mas que acabaria se colocando aqui também para essa situação do monumento. Mas isso é só um parênteses. Então, a questão que o Fuller está levantando é, bom, neste caso, para que o Jeep entrasse no parque e pudesse ocupar o seu espaço como monumento dentro do parque, seria necessário violar a regra de que é proibido veículos no parque. Aquele é um veículo automotor. O Hart havia dito que o veículo automotor era um caso fácil, era um daqueles casos em que você não tinha dúvida nenhuma de que a regra se aplicava àquele caso e, portanto, não havia discricionariedade nenhuma naquele caso. Não havia espaço para interpretação dentro daquele caso. E, portanto, se é possível um caso como o do Jeep utilizado como monumento, então, inclusive os chamados casos fáceis a que Hart está se referindo, podem facilmente se converter em casos difíceis ou em casos que têm espaço para argumentação. Da mesma maneira, o segundo exemplo do Fuller, que é o exemplo da ambulância. Se você imaginar uma ambulância que está levando um enfermo que está sob risco de vida, e a única maneira de chegar ao hospital a tempo é passar por fora de um engarrafamento, o que exige atravessar o espaço do parque, o guarda que estivesse encarregado da aplicação da regra da não entrada de veículos teria que, nesse caso, tomar uma decisão sobre autorizar ou não a entrada dessa ambulância, mesmo sabendo que essa ambulância é um veículo automotor. Ela sendo um veículo automotor, ela é aquele caso fácil de que o Hart havia falado antes. Sendo assim, se você leva em conta este tipo de caso, o monumento no parque, a ambulância numa situação de emergência, você vê que mesmo os casos de veículos automotores podem perfeitamente ser casos que despertam controvérsias e em que propósitos terão que ser levados em consideração para fazer a aplicação do direito, a aplicação adequada que se espera do direito nesse tipo de caso concreto. O Fuller queria mostrar com isso que não tem como separar entre casos fáceis e casos difíceis e que o propósito é sempre relevante para a aplicação de qualquer regra. E, portanto, se o Fuller estiver certo neste ponto, o antiformalismo moderado do Hart teria que ser abandonado. Você teria que abraçar uma posição abertamente antiformalista, em que o propósito sempre seria levado em consideração e esse propósito sempre tem conotação moral. Sempre tem que levar em conta se a pessoa que está cochilando na estação está muito distante da situação que se queria evitar, se o monumento no parque está muito distante da situação que se queria evitar, se a ambulância na situação de emergência está muito distante da situação que se queria evitar. Isso sempre teria que ser levado em consideração no segundo Hart, né? Aliás, segundo Fuller e em contraposição ao Hart. Então, a aplicação de qualquer regra seria sempre teleológica e necessariamente moral. Isso coloca Hart numa situação de maior dificuldade, em que ele vai ter que responder a isso especificamente. Qual é a resposta do Hart? A resposta do Hart é dizer que, em primeiro lugar, a aplicação das regras não é sempre teleológica. Ela não é por vários motivos. Primeiro motivo, existem os casos fáceis. Então, o Hart vai insistir na ideia de que existem casos fáceis. Só que a caracterização que ele vai fazer agora dos casos fáceis se parece mais com aquela que nós vamos encontrar lá no conceito de direito. Caso fácil não é bem aquele caso em que a literalidade é suficiente. Não é isso. Caso fácil é o caso em que todas as razões relevantes de aplicação convergem para a mesma decisão. É o caso em que não há divergência de razões, em que existe uma convergência de razões de aplicação para uma mesma solução. Quando as várias razões relevantes convergem para a mesma aplicação, você tem um caso fácil. Então, o automóvel que quisesse passar pelo meio do parque simplesmente devido à sua conveniência, sem nenhuma razão relevante, ele não provocaria uma divergência de razões. Todas as razões convergiriam para proibi-lo de entrar no parque. Consequentemente, esse seria um caso fácil, em que a teleologia não precisaria ser levada em conta como um critério complementar em relação à regra. Bom,
você poderia contrapor isso fullerianamente, dizendo, bom, se eu já tive que levar em conta que todas as razões convergem para a mesma solução, é porque eu já levei em conta a teleologia. É porque eu já levei em conta os propósitos da regra e vi que todos eles levam a uma única solução possível nesse caso específico. Só que Hart vai considerar que isso não é o que acontece aqui, porque o julgador não se vê sequer na necessidade de fazer esse tipo de julgamento ou consideração, devido ao fato de que o caso lhe parece óbvio, o caso entra na zona de clareza, de evidência e de obviedade, e ele se vê dispensado de fazer esse tipo de consideração. Aqui é importante lembrar um argumento que o Hart havia usado contra os realistas, de dizer que às vezes os juízes fazem uma aplicação semi-intuitiva das regras, mas isso não quer dizer que eles não estejam aplicando regras, e enquanto aqui o Hart está dizendo que parece haver uma obviedade, e a obviedade parece ser uma aplicação semi-intuitiva dos propósitos da regra, o que não quer dizer que esses propósitos não foram levados em conta. Então, aqui, os argumentos que Hart usou contra o realismo talvez pudessem ser usados contra ele próprio e em favor da posição que o Fuller está defendendo. Em segundo lugar, né, há casos difíceis cujas considerações extrajurídicas não são considerações teleológicas. Então, por exemplo, nós podemos ter um caso difícil em que o problema é que uma parte do texto parece levar à decisão de que sim, e a outra parte do texto à decisão de que não. Ou de que o mesmo termo do texto pode ser interpretado ora nesse sentido, ora naquele outro. E nesse caso, nós temos uma controvérsia textual. Nós não temos uma controvérsia teleológica, nós temos uma controvérsia textual, em que o texto dá duas possibilidades de interpretação, em que, à luz, inclusive, do caráter semântico do texto, nós não sabemos qual delas é a que está mais bem vinculada ao texto. E, consequentemente, a decisão entre alternativas, nesse caso concreto, embora ele seja um caso difícil, não vai ser uma decisão teleológica. Nenhuma das razões levadas em conta, nem por um lado, nem pelo outro, são razões de natureza teleológica. Aqui nós poderíamos, talvez, imaginar uma contraposição que o fulleriano poderia fazer, de que uma coisa é que as alternativas disponíveis sejam alternativas semânticas. Outra coisa é que os motivos pelos quais se prefere uma dessas alternativas a outras sejam inteiramente semânticos e não teleológicos. Então, o Fuller poderia imaginar que possíveis razões teleológicas acabarão intervindo, inclusive, no modo como nós compreendemos se a carga semântica deve ser levada para esse lado ou para aquele lado. Esse argumento de Hart também não parece inteiramente convincente neste caso. E, finalmente, há casos difíceis em que se fazem considerações teleológicas, mas essas considerações não são morais. Então, se, por exemplo, na Alemanha nazista, se estivesse considerando sobre se um determinado contrato que havia sido feito entre um alemão ariano e um judeu continuava sendo válido e continuava gerando obrigações para o alemão ariano, então, e não houvesse nenhum critério legal a esse respeito, isso poderia produzir um caso difícil que levaria em conta razões teleológicas. E um dos propósitos que poderia ser levado em conta são os propósitos racistas do Reich. Os propósitos racistas do Reich, nesse caso, poderiam ser levados em conta para interpretar em desfavor do judeu aquele contrato. Essa é uma interpretação teleológica que não necessariamente é uma interpretação moral, ou uma interpretação moralmente correta, ou uma interpretação segundo uma moralidade que nós pudéssemos aprovar racionalmente. Consequentemente, aquele vínculo muito próximo que o Fuller está fazendo entre interpretação teleológica e interpretação moral teria que ser questionado, porque é possível fazer interpretação teleológica de normas injustas para torná-las mais injustas ainda.
de normas discriminatórias para torná-las mais precisamente discriminatórias, e não apenas interpretações teleológicas que avançam no sentido moral. Isso, consequentemente, abriria uma série de outras discussões a respeito do que o Fuller está querendo dizer com caráter moral exatamente, né? Você tanto poderia abrir uma discussão sobre moralidade racional versus moralidade social, sobre o caráter relativo da moralidade social, sobre como era a aceitação dos critérios morais dentro do Terceiro Reich. Você poderia abrir todas essas discussões, ou você pode se concentrar num outro aspecto, que é o aspecto de que, na teoria de Fuller, o que significa ter caráter moral é apenas tornar possível certos esquemas da ação prática humana. Não significa realizar inteiramente um ideal de justiça, por exemplo. Não significa realizar inteiramente uma moralidade concreta. Significa tornar possível determinados esquemas de ação entre os indivíduos. E, portanto, nesse caso, o Hart estaria rebatendo o caráter moral da interpretação teleológica, considerando um outro sentido de caráter moral que não é o mesmo sentido que o Fuller tinha em mente. Então, tudo isso, né, todos esses três cenários, né, que há os casos fáceis, há os casos difíceis em que não tem interpretação teleológica e há a interpretação teleológica que não é moral, esses três casos se explicariam melhor pelo caráter parte determinado, parte indeterminado das regras, que vem da sua textura aberta, do que por qualquer teleologia moral, do que por qualquer compromisso necessário do direito com um certo propósito moral. Então, essa é a segunda rodada do debate entre Hart e Fuller. Finalmente, a terceira rodada, que é uma das que vai se tornar também mais conhecida. A terceira rodada depende da publicação de um artigo que depois vai se tornar o segundo capítulo de um livro do Fuller chamado A Moralidade do Direito. Esse capítulo é o capítulo que propõe a tese da moralidade interna. Então, o Fuller vai dizer que o direito ele tem o que ele chama de uma moralidade interna. Ele não tem só aquela moralidade externa que ele continua defendendo que o direito tem. O direito tem uma moralidade externa no sentido de que ele quer proporcionar condições para ações e relações humanas. Ele tem esse compromisso com uma moralidade externa também. Mas aqui ele está defendendo uma tese diversa dessa. Ele tem, além disso, uma moralidade interna. E essa moralidade interna é uma série de critérios formais que o direito tem que seguir sob pena de falhar em ser direito. Esses critérios formais inevitáveis para a eficiência do direito seriam todos eles carregados moralmente. O Fuller tem um famoso artigo sobre 8 maneiras de falhar ao fazer direito, em que ele vai imaginar um rei chamado Rex II, né, para utilizar um exemplo que remete ao do conceito de direito do Hart, que ao substituir Rex I, vai implementar uma série de mudanças, uma série de reformas no modo como o direito era feito até então. E todas essas reformas dão errado, porque todas elas estão tentando mexer em aspectos que são indispensáveis do funcionamento do direito. Não tem como nós fazermos exatamente a narrativa com todas as passagens, porque ela seria longa, né? Mas eu vou me limitar aqui a mostrar qual é a lista de critérios internos, né? De critérios formais internos que comporiam a moralidade do direito. Em primeiro lugar, o direito tem que se oferecer como uma série de regras gerais e abstratas que possam ser aplicadas ao caso concreto. Ele não pode ser inteiramente casuístico. Em segundo lugar, essas regras têm que ter generalidade. Elas não podem ser regras feitas para um único caso, que requerirão para outros casos semelhantes outras regras que podem ser as mesmas ou regras diferentes. As regras jurídicas têm que ter generalidade. Em terceiro lugar, elas têm que ter anterioridade, elas têm que ser anteriores ao fato para que as pessoas, ao se comportarem, já saibam de antemão quais são as regras e possam utilizar da sua intencionalidade para conformar a sua conduta ao que essas regras prescrevem. Do contrário, as regras não adiantam nada para o controle da conduta. Quarto, clareza.
Elas têm que ser suficientemente inteligíveis, ou para o sujeito comum, ou, no mínimo, com auxílio daqueles que são os especialistas jurídicos. Ela tem que ser inteligível, porque se ela for inteiramente obscura ou inteiramente absurda, ela não tem como ser obedecida. Próximo, ela tem que ser coerente. Elas não podem ser um conjunto de contradições entre si, de tal maneira que seja impossível obedecer a certas regras sem estar desobedecendo a outras, porque, nesse caso, a obediência completa ao direito seria impossível. Próximo, elas têm que ser estáveis. Elas não podem mudar demais de um momento para o outro. Do contrário, a própria informação que os indivíduos têm de quais regras estão vigentes vai se tornar incerta. Eles não conseguirão obter hábitos de uniformidade com relação à obediência ao direito, e essa obediência será inevitavelmente frustrada com o passar do tempo. Próximo, elas têm que exigir coisas que possam ser feitas, elas têm que ser praticáveis, elas têm que ser factíveis. Não pode pedir aquilo que é impossível, exatamente porque as regras visam a ser obedecidas. É preciso que a obediência a elas seja possível para que elas possam fazer sentido. E, finalmente, é preciso que essas regras, quando forem aplicadas, é preciso que, quando as decisões judiciais forem tomadas, as decisões judiciais se baseiem naquelas mesmas regras que os indivíduos estavam seguindo até então. Elas não podem se desviar completamente das regras que haviam até então para decidir de um modo completamente diferente, porque isso faria com que as decisões judiciais não tivessem previsibilidade. Então, as regras têm que ser aplicadas também no contexto dos julgamentos. Todos esses, regramento, generalidade, anterioridade, clareza, coerência, estabilidade, praticalidade, previsibilidade, todos esses são critérios, na ausência dos quais o direito falha em controlar adequadamente a conduta dos indivíduos. Como esse seria a finalidade do direito, seria o propósito do direito, até mesmo do ponto de vista dos positivistas, então, se o direito deixar de atender a esses critérios formais, ele deixa de atingir a sua função mínima, que até os positivistas reconhecem. O passo seguinte é apenas mostrar que cada uma desses critérios tem uma carga moral implícita, que cada um desses critérios está indiretamente comprometido com uma ideia moral. Você regular a partir de regras e de regras gerais tem a ver com uma situação geral de previsibilidade e de igualdade que tem diretamente a ver com compromissos morais e com respeito pelos indivíduos. A anterioridade, a clareza, a coerência, a estabilidade tem a ver com a capacidade de obediência e com a capacidade de conformação da conduta dos indivíduos àquilo que está colocado nas regras. As condições, a praticalidade entra nesse mesmo conjunto, enquanto a previsibilidade tem a ver com determinada manutenção de uma relação de confiança entre as instituições e os indivíduos a respeito de quais são as regras que vão ser aplicadas para julgar a conduta desses indivíduos. Então, tudo isso tem conotação moral. Tudo isso está diretamente vinculado a determinados propósitos morais que se quer respeitar ao implementar cada um desses critérios. Então, esses critérios não são apenas necessários para a eficiência. Eles são, além disso, moralmente corretos. Eles são moralmente necessários. Eles são moralmente obrigatórios, tornando, então, impossível que o direito não tenha uma conexão interna com a moral. Porque, para funcionar, ele tem que atender a critérios que são moralmente obrigatórios. Então, esse é o ponto, né? Essa é a nova tese que o Fuller avança contra a posição do Hart. Hart vai responder a essa tese com diferentes estratégias. Ele vai fazer certas diferenciações necessárias para responder a Fuller. Primeiro, ele vai mostrar que não é conceitualmente impossível desobedecer aqueles critérios formais. É apenas empiricamente ineficiente. É possível que o direito desobedeça aqueles critérios formais? Sim. A própria historinha que o Fuller está contando sobre Rex fazendo todas aquelas reformas prova que é possível um direito que desobedeça a cada um daqueles critérios. O que vai acontecer com esse direito não é que ele falha conceitualmente em ser direito, é que ele falha empiricamente em ser eficiente na condução da conduta dos indivíduos, o que é diferente.
Consequentemente, esse é um critério de eficiência. Esse não é um critério, esse é um critério empírico de eficiência, esse não é um critério conceitual para que algo seja jurídico. Não é um critério conceitual de juridicidade, é um critério empírico de eficiência. Segundo, diz Hart, esses critérios não são nenhuma garantia de justiça. Eles são compatíveis, na verdade, com diversas formas de injustiça. O Hart vai fazer vai recorrer a um exemplo que, em parte, é uma resposta ao que Fuller havia dito sobre interpretação teleológica e, em parte, é uma resposta à moralidade interna do direito, que é a ideia de que, se você estiver numa outra atividade humana claramente imoral, claramente injusta, por exemplo, o assassinato pelo envenenamento, e você chegar à conclusão de que, para que o envenenamento seja eficiente, ele tem que obedecer a certos critérios internos, você não está autorizado a chamar esses critérios internos do envenenamento de moralidade interna do envenenamento. Porque a moralidade interna do envenenamento precisaria ser um conjunto de critérios inevitavelmente morais que levassem aquela atividade a ser moralmente correta, o que não é o caso com o envenenamento. Consequentemente, né, diz o Hart, se você imagina que esses critérios formais de que o Fuller está falando, eles são necessários até mesmo para que o direito injusto funcione e consiga produzir as suas injustiças, então isso significa que eles não são critérios morais, eles não são nenhuma garantia de moralidade substantiva, eles não são nenhuma garantia de livramento com relação à injustiça, eles são apenas critérios neutros. Bom, esta resposta do Hart parece falhar em apreender a distinção entre justiça formal e justiça substantiva. O que o Hart está demonstrando é que os critérios formais não garantem justiça substantiva, mas Fuller tampouco havia dito que eles garantissem. Ele havia dito que garantia justiça formal, uma justiça formal procedimental, que era inevitável na própria aplicação do direito, sob pena de comprometer a sua eficiência. Para que Hart conseguisse contrapor a isso, não basta mostrar que isso é compatível com grandes injustiças. Para isso, Hart precisaria mostrar que nessa compatibilidade com grandes injustiças, a própria justiça formal se vê prejudicada de ser caracterizada como justa. Mas Hart não faz isso. Ele se limita a mostrar a compatibilidade com grandes injustiças substantivas. E, terceiro, mesmo que o direito siga esses critérios formais, ele o faz por uma consideração funcional e não por uma consideração moral. Hart parece querer dizer não que é isso que sempre acontece, mas que isso é pelo menos possível em alguns casos, que é possível que se esteja fazendo isso por uma consideração funcional e não por uma consideração moral. Se um tirano que não tem nenhum tipo de consideração moral pelos seus súditos, ainda assim se vê obrigado a seguir esses critérios formais, é porque provavelmente esses critérios formais não implicam nenhum tipo de respeito moral. É porque provavelmente eles estão sendo seguidos apenas devido a uma consideração funcional. Então, aqui as divergências entre Hart e Fuller, elas divergem nas mais diversas direções, porque nesse caso, o modo como Hart e Fuller compreendem justiça formal e justiça substantiva, o modo como eles compreendem o que é funcional e moral e o que é funcional e, portanto, não moral, o modo como eles compreendem o que significa inevitável do ponto de vista empírico, do ponto de vista conceitual, tudo isso muda, né? Eles estão partindo de critérios muito diferentes. Então, você tem uma certa dificuldade de composição, inclusive, desse diálogo entre eles, e a própria ideia de que há, no caso, um debate, né? Além de se fundar no caráter prático de que eles escreveram textos uns contra os outros, que, inclusive, mencionavam os argumentos utilizados pelo outro, e, portanto, havia uma intenção de debate, havia uma pretensão de debate entre eles, mas o debate em si mesmo, para que ele seja de fato um debate sobre as mesmas coisas,
composições contrapostas, ele precisa ser seriamente reconstruído, ele precisa levar em conta uma série de critérios complementares e fazer diferenciações de quando é que eles estão falando com o outro e quando é que eles não estão, quando é que eles acham que eles estão respondendo, mas na verdade não estão, e como é que nós poderíamos reconstruir as respostas se fosse para isso ser um diálogo propriamente dito, que levasse em conta todos os elementos necessários, né? Então, aqui a conclusão a respeito dessa nossa primeira parte, a conclusão é de que o artigo de 58, o positivismo e a separação entre direito e moral, é uma defesa do positivismo pela via do abandono do imperativismo e da exposição de um antiformalismo moderado, focando a separação entre direito e moral no nível da validade das normas. E que o debate Hart-Fuller foi um debate sobre a conexão entre direito e moral, pelo menos essa é a sua caracterização mais genérica, levando em conta os critérios de aplicação, que foi o centro da primeira rodada, a forma da interpretação, que foi o centro da segunda rodada, e os critérios formais que o direito precisa seguir para ser bem-sucedido no controle da conduta, quer você chame isso de moralidade interna do direito, quer não, que foi o centro da terceira rodada. Então, dessa forma, nós terminamos a primeira parte da nossa exposição, a parte que é preparatória. Agora, nós vamos passar para o outro vídeo. Esse outro vídeo é dedicado aos capítulos 8, 9 e 10 do conceito de direito, que é a parte que dá conta da relação entre direito e moral.